A voz do Senhor. Olá, pessoal, vamos ao Salmo do dia, Salmo de número 29, versos 3 e 4. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. Então, esse Salmo de número 29, ele fala sobre a voz de Deus. É um salmo bem curto, eu recomendo que vocês leiam ele inteiro. São apenas 11 versos. E ele fala o tempo todo sobre a voz do Senhor, como ela é e tudo mais. E eu estava marcando aqui, meditando nesse salmo, e me chamou a atenção como cada detalhe ali, como o salmista Davi, que escreveu esse salmo, ele detalha falando sobre a voz de Deus, ele começa a falar onde a voz de Deus ela é ouvida. E aí do verso 3 ao verso 4, ele mostra que a voz do Senhor ela é ouvida sobre as águas. Então, sobre as águas Deus fala. E aí depois, no verso 6, ele fala que a voz do Senhor se ouve nos montes. Aí no verso 7 e no 8 diz que Deus fala no deserto. E aí no verso 9 mostra fala que a voz do Senhor fala no bosque. Ou seja, todos esses lugares que eu falei aqui, tanto sobre as águas, nos montes, no alto do monte, né, no deserto e no bosque, são lugares onde quase ninguém vai. São lugares desertos, vamos dizer assim, são lugares em que poucas pessoas vão, são lugares mais isolados. E vê que mesmo nesses lugares mais isolados, a voz do Senhor é ouvida. E o que o salmista está querendo dizer com isso? Ou seja, não há nenhum lugar em que Deus não esteja falando. Não há nenhum lugar que a gente não possa ouvir a voz de Deus. E ele também, com todas essas descrições, ele também está querendo nos referir, querendo nos reportar que a gente pode ouvir a Deus no deserto, a gente pode ouvir a Deus num lugar silencioso, num lugar de intimidade. A gente pode ouvir a Deus no secreto, porque Deus nos espera no secreto. Muitas vezes a gente vê no Novo Testamento que Jesus ele procurava lugares desertos para poder falar com o Pai. Ele ia subir ao monte, ele entrava no meio das árvores, ele ia para o meio da floresta, no jardim do Getsêmani. Então ele procurava sempre lugares desertos para que ali ele pudesse ficar a sós com o Pai, a sós com Deus. Porque quando ele estava na cidade, era muita gente na sua volta, querendo receber milagres ou querendo ouvir uma pregação da parte de Jesus, então ele procurava lugares desertos. E como a nossa vida é uma correria, são muitas tarefas, muitas coisas para fazer, a gente precisa também ter esse momento de secreto, onde a gente procura um lugar isolado para que a gente possa ficar ali somente nós com a Bíblia Sagrada, e a gente vai estar a sós com Deus ali, falando com Ele, ouvindo a voz dEle pela palavra de Deus. Isso é de suma importância. Eu diria que isso é vital para a nossa fé. Isso é extremamente importante para cada um de nós termos uma vida de devoção ao Senhor. Então procure um lugar deserto, procure um lugar onde você se separa para ficar ali a sós com Deus, falando com Ele através da oração, ouvindo Ele através da leitura bíblica. E também o Espírito Santo, ele fala conosco, enquanto a gente está orando, muitas vezes o Espírito Santo fala dentro de nós, é quase como se fosse pensamentos, porque a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito, dizendo que somos filhos. Então o Espírito Santo de Deus, muitas vezes ele fala dentro de nós, ele mostra algumas áreas da nossa vida que precisam ser ajustadas, que precisam ser melhoradas. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos mostra o que está errado, nos mostra o caminho certo. E muitas vezes isso vem quase como se fosse a nossa consciência, quase como se fosse pensamento. E a diferença é que na maioria das vezes o Espírito Santo ele vai falar no nosso íntimo, muitas vezes através de uma leitura bíblica que a gente fez, através de uma pregação que a gente ouviu, ele nos traz à memória aquela vez que a gente ouviu aquela pregação, ou nos traz na memória o texto bíblico que nos dá resposta para aquilo que nós estamos orando naquele momento.
E isso é extraordinário. Então, ouça a voz de Deus. E a Bíblia diz que a voz de Deus é cheia de majestade, a voz de Deus ela é poderosa. O Salmo de número 29 aqui ainda diz que a voz de Deus ela divide as labaredas de fogo, ela faz saltar os montes, ela faz tremer o deserto, ela racha no meio os carvalhos, as árvores. Então a voz de Deus ela é muito poderosa. E por mais que ela faça todo esse estrondo, muitas vezes ela vem como um sussurro suave, falando no íntimo do nosso coração. Então, ouça a voz de Deus, tenha o teu momento de secreto. E aqui, em outro momento também, no verso 1, fala que os anjos deveriam louvar a Deus. E no verso de número 9, fala que no templo todos gritam glória a Deus. Então, se Deus fala nesses lugares mais desertos, como o bosque, o deserto, no fundo das águas, e outros aqui que eu citei, né? Deus fala ainda mais no céu com os anjos, isso é óbvio, e também Deus fala no templo através da pregação da palavra de Deus de uma forma fiel. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, vá à casa de Deus. Ouça a pregação da palavra de Deus e deixe Deus falar contigo através dos seus ministros. E eu tenho certeza que a palavra inspirada pelo Senhor através dos seus ministros vai falar profundamente ao teu coração, vai te encorajar, vai te ensinar, vai te consolar, muitas vezes vai te corrigir em algumas coisas, mas como é bom ser corrigido para que a gente não continue no erro, reproduzindo os mesmos erros e colhendo os mesmos frutos de coisas erradas que estamos fazendo. Então, Deus usa os seus ministros, então ouça a voz de Deus. Então, essa era a mensagem de hoje, a voz de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe com alguém. Peço que você ative o sino de notificações. Também deixe aí o seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo, para a plataforma recomendar o nosso vídeo para outras pessoas que ainda não nos conhecem. Como já falei, estou lançando um e-book novo, que é de uma coleção A Base de Tudo, em que são 4 livros, criação, queda, redenção e consumação. A gente entendendo esses 4 pontos, nós entendemos praticamente todo o esqueleto da palavra do Senhor, porque essas 4 partes é como se fosse o trilho de toda a Bíblia. E o primeiro livro já está pronto, sobre a criação. A letra é grande para ler de uma forma confortável no celular e é apenas R$ 9,90. Então vou deixar no comentário fixado no topo e também na descrição do vídeo o meu número de WhatsApp para você entrar em contato comigo e eu lhe envio o livro pelo próprio WhatsApp. Então não deixe para amanhã, mas entre em contato aí, sei que esse conteúdo vai edificar muito a tua vida e o e-book ficou lindo demais. Então que Deus abençoe poderosamente a sua vida, um grande abraço e até amanhã.